O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à sua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Igreja nos permite hoje celebrarmos a Sagrada Família de Nazaré como exemplo e modelo para todas as famílias. O Evangelho nos mostra claramente, não é? Que o que acontece com outras famílias aconteceu também, de certa maneira, com a família de Nazaré, né? O menino ficou lá com os mestres da lei, né? E os pais o procurando, né? Mas voltemos um pouquinho à primeira leitura que nós ouvimos do livro do Eclesiástico. Apresenta algumas atitudes que os filhos devem ter para com os pais. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos da lei de Deus, né? Honrar pai e mãe significa reconhecer a sua importância com atitudes concretas. Não adianta dizer da boca para fora: eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu respeito meu pai, respeito a minha mãe. Da boca para fora não adianta nada. Honrar pai e mãe supõe ajudar nas necessidades, amparo na velhice, sem desprezar nem abandonar. Na segunda leitura ouvimos
a carta aos Colossenses. Lembra 7 atitudes importantes para a família, para a comunidade, para cada um de nós também. Revesti-vos de sentimentos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, tolerância, perdão recíproco. Perdoar e aceitar o perdão também, né? São palavras muito importantes, com um sentido muito forte para cada um de nós, para as nossas famílias, para a comunidade, para o mundo inteiro. Quando não exercitamos a misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, tolerância, perdão. Quando não fazemos isso, que tipo de cristão nós somos? Né? E aí também as recomendações para os membros da família. Esposa, seja atenciosa com seu marido. Marido, ame sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não intimidem vossos filhos, para que eles não desanimem. É sempre bom entender que o que a palavra de Deus pede para um, pede para outro também, né? A esposa deve ser atenciosa com o seu marido? Sim. Mas ele também deve ser atencioso com ela, né? O marido deve amar sua esposa e não ser grosseiro. Ela também deve amar o seu esposo e não ser grosseira. Os filhos devem obedecer os seus pais. Os pais também devem amar os seus filhos, corrigir quando é necessário, né? Elogiar quando é o momento certo. Os pais devem elogiar os seus filhos? Sim. É preciso que os filhos cresçam também recebendo elogios dos seus pais. Não é só dar bronca, né? Não é só chamar atenção, não é só corrigir, é também elogiar, né? Os gestos de carinho dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais é sempre muito importante. Certas palavras, elas só têm sentido quando se expressam em gestos, em atitudes, né? O que significa dizer, eu te amo? O marido pode dizer isso para a esposa todos os dias, mas e os gestos concretos? E as atitudes, né? Ah, me dá uma ajuda aqui na cozinha. Ah, não posso, estou assistindo o jogo agora, não dá, né? Enfim, né? As atitudes é que expressam o sentido das palavras. É muito importante pensarmos nisso. O Evangelho segundo São Lucas nos fala da Sagrada Família de Nazaré. Apresenta Jesus no templo de Jerusalém. Como que é importante, né, o cuidado dos pais para com os filhos.
Jesus já estava crescidinho, né? Mas por um momento, os pais pensaram que ele estava voltando junto com eles. Era uma grande caravana. E os pais pensavam que Jesus estava junto com eles. Os pais se distraíram? Não podemos dizer isso, que se distraíram, né? Mas quando perceberam, cadê o menino? Então voltam à procura do menino e lá encontram o menino conversando com os mestres. E os mestres elogiavam o menino pelo que ele perguntava, pela resposta que ele dava a todos. E quando José e Maria viram o menino respondendo, perguntando, recebendo elogios, eles ficaram muito felizes também, né? E o texto do Evangelho diz que, após esse acontecimento, Jesus voltou para casa com o pai e a mãe e lhes era obediente, né? Então, assim, Jesus obedeceu, né? Cresceu obedecendo. Jesus é para nós, então, um modelo também de filhos, modelo para os filhos. É o modelo do perdão, é o modelo da acolhida. Jesus é o nosso Salvador por isso, né? Porque tudo o que fez para nos ensinar, para nos ajudar, para nos apontar um caminho. E o gesto maior é doar a vida por todos nós, né? Então hoje, quando celebramos a Sagrada Família, devemos sempre lembrar que ela é modelo para todas as nossas famílias. E que nós também podemos fazer a nossa parte no dia a dia. Cada um de nós, como filhos, fazermos o melhor que nós pudermos para cada um da família. Na medida que cada um de nós cumprimos nossa missão, a família vai caminhando na harmonia, no entendimento, no diálogo, né? E quando a nossa família procura cumprir a missão, ela se torna também exemplo para outras famílias, né? Quando na nossa família as pessoas fazem o que deve ser feito, isso significa também um exemplo para outras famílias, para outros pais, para outros filhos, e assim por diante, né? Então pensamos que a Sagrada Família interceda por nossas famílias. Precisamos suplicar as bênçãos de Deus sobre nós e nossas famílias todos os dias, e que a Sagrada Família sempre interceda em nosso favor, trazendo graças e bênçãos de Deus para cada um de nós e para cada um dos membros de nossa família.